Gente, terçou com Te Trago Fatos. Antes de começar o caso de hoje, eu quero lembrar vocês de me ajudarem. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vai lá no meu Instagram, que eu sempre coloco o caso nos destaques lá. Tô atrasada e devendo, eu sei, mas vai ter. Me segue no Twitter, que agora eu tenho uma conta lá. E se bombar a conta, que não está bombando, eu vou começar a fazer threads de crimes por lá. Então eu tô esperando vocês lá. Recado dado, bora começar o caso de hoje. Gucci era porteiro do Hotel Savoy, em Londres, e ele decidiu que ele ia ter a própria marca de malas. Sendo assim, em 1921, ele criou a Gucci. A partir da década de 30, a Gucci começou a ter a participação dos filhos do Gucci, o Vasco, o Rodolfo e o Aldo. Vale dizer que ele também tinha uma filha, Grimalda Gucci, mas ele não colocou ela nos negócios porque ela era mulher. Ele também tinha um enteado, Hugo Gucci, filho da Alda Calvelli, com quem ele era casado, né? Mas eles seguiram outro rumo no trabalho. A ideia do Gucci e dos filhos sempre foi de expandir a marca, e de fato isso aconteceu. Em 1953, eles abriram a primeira boutique em Nova York, nos Estados Unidos, e eles comemoraram no Hotel Savoy Plaza, para fazer referência, né, ao pai e onde tudo começou. O Gucci, no entanto, morreu uns dias depois desse evento. Após a morte de Rodolfo, que era filho do Gucci, o filho único dele, Maurizio, foi para os Estados Unidos trabalhar com o tio Aldo, na boutique que tinha lá da Gucci. Em resumo, ele não só conseguiu tirar os primos, Paolo, Roberto e Giorgio, da jogada, da empresa e etc., como ele também tirou o tio. Ele deu esse golpe e assumiu a liderança da empresa em 1984, um ano depois da morte do pai dele. Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani se conheceram aos 20 anos, numa festa só para elite, só para gente muito rica em Milão. Os dois eram muito ricos. Quem notou primeiro a presença do outro foi o Maurizio. Ele perguntou para o amigo dele, quem é aquela linda garota de vestido vermelho que parece Elizabeth Taylor? O que começou naquela festa entre os dois se consolidou em 1972, quando eles se casaram. Eles pareciam um belo e feliz casal. Até que em 1983 eles decidiram se divorciar, mas o processo foi um negócio assim tão longo, que se arrastou tanto, que levou uma década para se completar. Durante esse período, a relação entre os dois ficou cada vez mais conturbada. A Patrícia falou no programa de TV que o matrimônio acabou porque o marido abandonou ela repentinamente. Ao invés de seguir o roteiro de uma viagem a trabalho para Florença, ele simplesmente nunca mais voltou. Depois disso, em 1992, a Patrícia foi se submeter a uma cirurgia extremamente delicada porque ela descobriu um tumor no cérebro. Ela revelou para esse mesmo programa de TV que nesse tempo o ex-marido dela não foi visitar e nem deu apoio de maneira alguma para ela durante esse tratamento, essa cirurgia. Tudo isso piorou quando ela descobriu que o Gucci estava namorando uma menina 10 anos mais jovem que ela e eles estavam morando juntos. Embora o relacionamento do Gucci com a Paola Franchi fosse o estopim para a raiva da Patrizia, ela disse para o The Guardian que a pior coisa para ela era pensar que as filhas teriam que dividir a herança. Esse rancor e ódio ao ex-marido era muito conhecido por todos. Ela disse, eu tenho que admitir que por um tempo eu realmente queria me livrar dele. Eu queria fazer isso e por isso andava pedindo às pessoas que o fizessem. Mas minhas intenções terminaram aí. Uma mera obsessão, um mero desejo. Que esposa nunca disse, eu mataria aquele cara? O homicídio de Gucci, no entanto, não permaneceu apenas no mero campo da imaginação. Maurizio foi assassinado na Via Palermo, na frente do seu escritório, em Milão. Foi na manhã do dia 27 de março de 1995. Na época, ele estava prestes a vender a empresa que foi fundada por Gucci e a Dia em 1921. Na ocasião, os investigadores chegaram a cogitar a esposa, mas eles não acharam que, apesar das diferenças que ela tinha com o marido e etc., ela seria capaz de cometer um homicídio.
então deixaram ela meio de lado e seguiram em outras linhas. Com isso, a suspeita caiu em cima da máfia e também dos outros familiares, porque afinal de contas o Maurício tirou todo mundo da jogada para virar, né, o proprietário da empresa, e isso poderia ser um motivo. O caso ficou sem solução por cerca de 2 anos. Após consolar, né, as meninas, as filhas dela com o Maurício, e verem ela chorando e lamentando em cima do túmulo dele com as meninas, apelidaram ela de Viúva Negra. A mulher, que sempre se disse inocente, foi considerada culpada e presa em 1997. Furiosa com o novo relacionamento do ex-marido, e também ela discordava da pensão que ele dava para as meninas, e também ela tinha muito medo que ele destruísse o patrimônio que ele construiu e que um dia seria das herdeiras. O executivo tinha acabado de receber 120 milhões de dólares depois de ser afastado da direção da Gucci, o que também despertou a ganância da ex-esposa. Patrícia chegou a pedir ajuda de alguns amigos dela para ver se alguém ajudava ela a planejar a morte do Maurício, o que não foi levado a sério por ninguém. Ninguém levou a sério, exceto por uma pessoa, Pina Auriemma. Ela era amiga, ela era vidente, ela era conselheira espiritual da Patrícia, e ela não só aconselhou ela a seguir com esse plano, como também se tornou responsável por contratar o assassino de aluguel. Em 8 de janeiro de 1997, a polícia recebeu um telefonema anônimo que estava falando que um porteiro noturno de um certo hotel estava se gabando por ter recrutado um assassino de aluguel para matar o famoso empresário. Tratava-se de Ivano Savione Benedetto Ceraulo, que foi responsável pelo crime. A ponte entre Reggiani e o assassinato era ainda mais longa. A Patrícia, né, tinha essa amiga, a Pina, e foi através da Pina que aconteceu tudo. A Pina foi lá e contratou o porteiro. Ele, por sua vez, marcou, né, contratou ele e organizou a morte com o Horácio Cicala, que foi o motorista da fuga e quem contratou o homicida. Patrícia pagou cerca de 285 mil dólares aos executores de seu ex-marido. Todos eles foram condenados e presos. Reggiani e Horácio foram condenados a 29 anos de prisão cada um. Já Savione e Pina foram condenados a 26 e 25 anos, respectivamente. Nenhum deles passou pela condenação inteira. Todos saíram antes do previsto. Em 2013, Patrícia saiu da prisão e disse a um jornal: em 1995, naquela época, eu estava convencida que uma criatura como ele não poderia viver. Porque nunca contarei. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi esse caso porque eu vi que o filme sai logo e é com a Lady Gaga, que fez muito sucesso, né, no cinema, no Oscar, etc. E então eu achei muito legal trazer para vocês a história, para ver se interessa, para ver se vocês vão lá no cinema assistir, porque me interessou também muito esse crime. Eu acabei de assistir o American Crime Story, né, a história do Versace, e eu achei muito, muito, extremamente bom. Eu achei que devia ter um filme sobre ele, e assim que eu cheguei no Gucci. Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vai lá no meu Instagram, fala comigo lá, troca uma ideia comigo sobre o que você achou dessa história, o que você achou da situação toda, do filme que vai sair, se você vai querer assistir ou não. Deixa aqui nos comentários. E é isso. A gente se vê na terça que vem. Roberto Paulo. Eu vou falar Paulo.